O conflito na faixa de Gaza entre Israel e o Hamas é um dos mais duradouros e complexos da geopolítica mundial, envolvendo questões históricas, territoriais, religiosas e políticas. Para entender o contexto atual, é fundamental compreender a origem e as raízes desse conflito, que remontam ao início do século XX e até mesmo às disputas mais antigas da região, relacionadas às terras sagradas do Oriente Médio. 1. Contexto geográfico e histórico da faixa de Gaza. A faixa de Gaza é um pequeno território de cerca de 365 km², situado na costa mediterrânea entre o Egito e Israel. Historicamente, foi parte da Palestina mandatária, administrada pelo Reino Unido após a queda do Império Otomano no início do século XX. Gaza em si tem importância histórica por ser uma das cidades mais antigas do mundo, com uma história que remonta a mais de 3.000 anos. A configuração geográfica de Gaza a torna um local estratégico e, ao mesmo tempo, problemático, especialmente por ser um dos territórios que permaneceram sob controle palestino após a criação do Estado de Israel em 1948. Sua fronteira com Israel ao norte e ao leste e com o Egito ao sul a transforma em um foco de disputas territoriais e de soberania. A criação de Israel e as origens do conflito. O conflito entre israelenses e palestinos tem suas raízes no movimento sionista, que surgiu no final do século XIX com o objetivo de criar um lar nacional para os judeus na Palestina, então parte do Império Otomano e habitada por uma população majoritariamente árabe. 1947 de 1948, Partilha da Palestina e Guerra de Independência. Em 1947, a ONU propôs um plano de partilha, criando um Estado judeu e um Estado árabe. Os judeus aceitaram o plano, mas os árabes o rejeitaram, levando à Guerra Civil na Palestina e, posteriormente, à Guerra Árabe-Israelense de 1948, logo após a criação do Estado de Israel. Como resultado dessa guerra, Israel conquistou mais territórios do que os originalmente propostos pela ONU e centenas de milhares de palestinos foram deslocados, resultando no que os palestinos chamam de Nakba, catástrofe. A faixa de Gaza após 1948. Após a guerra, a faixa de Gaza ficou sob controle egípcio e muitos refugiados palestinos se estabeleceram na região. Gaza permaneceu sob controle egípcio até a Guerra dos Seis Dias, em 1967, quando Israel ocupou a faixa de Gaza junto com a Cisjordânia, Jerusalém Oriental e as colinas de Golã. Surgimento do Hamas e o papel das facções palestinas. O Hamas, acrônimo para Movimento de Resistência Islâmica, foi fundado em 1987, durante a Primeira Intifada, uma revolta palestina contra a ocupação israelense. O Hamas é um grupo islâmico sunita que surgiu como um desdobramento da Irmandade Muçulmana no Egito e é conhecido por sua oposição radical à existência de Israel. O grupo defende a jihad como meio de libertar a Palestina e, diferentemente da Organização para a Libertação da Palestina, EI, que reconheceu Israel nos Acordos de Oslo em 1993, o Hamas rejeita qualquer reconhecimento do Estado de Israel. Controle da faixa de Gaza pelo Hamas. Em 2007, após vencer as eleições legislativas palestinas em 2006, o Hamas assumiu o controle da faixa de Gaza, expulsando as forças leais à OLP, lideradas pelo Fatah. Desde então, a faixa de Gaza tem sido governada pelo Hamas, enquanto a OLP, agora dirigida pela Autoridade Palestina, mantém controle parcial da Cisjordânia. As principais guerras e operações militares. Desde a tomada de Gaza pelo Hamas, houve vários conflitos significativos entre Israel e o Hamas. Operação Chumbo Fundido, 2009, lançada por Israel em resposta ao disparo de foguetes do Hamas contra seu território, essa operação causou milhares de mortes, a maioria de civis palestinos. Conflito de 2014. Outra grande escalada ocorreu em 2014, com o lançamento de milhares de foguetes do Hamas contra Israel e ataques aéreos de Israel em Gaza. Mais de 2.000 palestinos morreram, e o conflito deixou Gaza em uma situação de crise humanitária. Esses ciclos de violência têm suas raízes em reivindicações territoriais não resolvidas, na ocupação contínua de territórios palestinos por Israel e nas diferenças ideológicas entre o Hamas e Israel. 5. Questões geopolíticas e o papel de ator externos. A região é também um campo de disputa para grandes potências. Israel recebe apoio significativo dos Estados Unidos, enquanto o Hamas tem ligações com atores regionais, como o Irã, que fornece financiamento e armamentos.
O Egito desempenha um papel de mediador, tentando evitar a escalada de conflitos na sua fronteira com Gaza, ao mesmo tempo que mantém um bloqueio ao território junto com Israel, exacerbando a situação humanitária. A política externa de Israel, sua segurança nacional e a contenção de grupos armados são questões centrais no cenário geopolítico, especialmente em um Oriente Médio onde o Irã e a Arábia Saudita disputam hegemonia regional e onde as dinâmicas internas árabes, como a normalização recente entre Israel e alguns países árabes por meio dos Acordos de Abraão, modificam alianças e tensões históricas. A situação humanitária na faixa de Gaza. A faixa de Gaza é frequentemente descrita como uma prisão a céu aberto, devido ao bloqueio imposto por Israel e pelo Egito desde que o Hamas tomou o poder. Com mais de 2 milhões de habitantes, Gaza sofre com altos índices de pobreza, desemprego e falta de infraestrutura básica, como eletricidade e água potável. A ONU e outras organizações humanitárias alertam frequentemente sobre a crise em Gaza, que é exacerbada pelos conflitos e pelo bloqueio contínuo. Conclusão: o conflito entre Israel e o Hamas na faixa de Gaza é o resultado de um longo histórico de disputas territoriais, ideológicas e religiosas que remontam à formação do Estado de Israel e à consequente resistência palestina. As raízes desse conflito envolvem uma complexa teia de questões geopolíticas, intervenções estrangeiras e rivalidades regionais que continuam a alimentar a violência. A faixa de Gaza, enquanto epicentro dessa luta, continua a sofrer com as consequências dessa disputa que, ao longo das décadas, permanece sem uma solução duradoura. Aqui estão as respostas para suas perguntas. 1. Diferença entre sunitas e xiitas. A principal diferença entre sunitas e xiitas remonta à disputa sobre a sucessão de Maomé Muhammad, o profeta fundador do Islã, após sua morte em 632 d.C. Sunitas acreditam que o líder da comunidade muçulmana, chamado de califa, deveria ser escolhido entre os mais capazes seguidores de Maomé, com base no consenso da comunidade islâmica. Assim, os sunitas apoiaram Abu Bakr, um companheiro próximo de Maomé, como o primeiro califa. Hoje, cerca de 85% a 90% dos muçulmanos no mundo são sunitas. Itas acreditam que o sucessor legítimo de Maomé deveria ser alguém da sua família direta e defenderam o primo e genro de Maomé, Ali, como líder legítimo. Essa visão criou uma corrente distinta no Islã, com os xiitas dando grande ênfase à linhagem de Maomé. Hoje, a maioria dos xiitas vive no Irã, Iraque e partes do Líbano. 2. O significado de secular. O termo secular refere-se a algo que não está relacionado à religião ou não é influenciado por crenças religiosas. Por exemplo, um governo secular é um governo que mantém a separação entre religião e política, sem ser guiado por princípios religiosos. Países como a França e a Turquia, por exemplo, são conhecidos por ter governos seculares, onde as leis e políticas públicas são baseadas em normas civis e não em ensinamentos religiosos. 3. Os romanos destruíram os persas? Não, os romanos não destruíram os persas, mas os dois impérios tiveram muitos conflitos. A Pérsia, especialmente o Império Sassanida, um dos últimos grandes impérios persas antes da chegada do Islã, era uma potência rival do Império Romano e depois do Império Bizantino, sua continuação no Oriente. Esses dois impérios lutaram várias guerras ao longo dos séculos. No entanto, o fim do Império Sassanida veio com a conquista dos árabes muçulmanos durante o século VI, após as guerras bizantino-sassanidas, que enfraqueceram ambos os lados. Os muçulmanos acabaram conquistando a Pérsia em 651 d.C., marcando o fim do Império Sassanida e iniciando a islamização da região.